Shabbat Shalom, meus amados, para mais um estudo nesse Shabbat. Estamos alegres, contentes, felizes, graças ao Eterno. Aqui no sul estamos com uma temperatura mais amena, até onde estava muito quente mesmo, né? Mas hoje já estamos com a temperatura mais amena, né? A gente fica mais exposto com aquele calorão. Eu, particularmente, chega até me dar uma baixa minha pressão, não fico muito legal, né? Paraxá Vaikra, e ele chamou, né? Uma paraxá cheia de detalhes sobre como seria feito o sacrifício, nos remete diretamente ao Mashiach, né? Eu sei que você pode dizer, pô, mas para que eu vou estudar isso se Yeshua já veio, já fez o sacrifício perfeito? Ele é nosso Kohen Hagadol, ele é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque? Sim, amado. Mas eu vou te dar um exemplo aqui, né? Hoje, quando você olha para uma máquina de escrever, daquela antiga, você diz assim, nossa, isso aí é inútil. Pode ser hoje inútil, né? Mas o que ela fez na época? Ela serviu para que muita gente conseguisse escrever cartas, documentos, datilografar, e ela serviu para quê? Para ensinar as pessoas a digitar, né? Então, quando a gente faz um estudo como o de hoje, né, que nos remete, claro, diretamente a Yeshua, ele nos faz lembrar o quê? O verdadeiro sentido. Para que aquilo serviu, né? Por isso que está escrito que aquilo lá foi sombra, né? Por isso que está escrito que Yeshua cumpriu a lei. Qual a lei que ele cumpriu? A lei do sacerdócio, né? Então, é útil. É útil nós revisarmos toda essa parte de Vaikra até para nós entender o sacrifício do Mashiach e Yeshua por nós, né? Hoje está eu, o Rosh Wallace e o Lucas, né? A parte da Torá está com o Lucas, Raftará com o Rosh Wallace e eu estou com os Cristo Nazareno. Então, que o Eterno abençoe o nosso dia e um bom estudo. Tela cheia agora para todos os nossos convidados darem o seu Shabbat Shalom. Tem alguém aí que está com o microfone Fechou. fechado. Microfone. O Rosh... Microfone fechado, sou Aí. eu. Shabbat Shalom a Shabbat shalom todos, para meus todos. amados. Que bom estar aqui com vocês de novo. Que bom. Prazer sempre Amém. estar aqui. Shabbat shalom. Que o Eterno abençoe cada um de nós em mais um estudo. Bem? Amém. Amém. Vamos lá, Lucas em tela cheia e vamos para a parte da Torá. Amém. Pessoal, Shabbat shalom para todos de novo. Então a gente vai para Paraxá Vaikra, né? Como o Fernando disse, e chamou, ele chamou, né? Esse é o significado do título da Paraxá. E o que acontece aqui, pessoal? O livro de Levítico, ele é muito importante, tá? Ele é extremamente importante para você conseguir entender a plenitude, né, do sacrifício do Messias. A gente estava aqui conversando antes de iniciar o estudo, e ele é um livro que fala diretamente do Messias. Para mim, ele aponta para o Messias o tempo inteiro, tá? É necessário que você entenda. Para você entender a obra do Messias, você precisa entender o sentido, a função desses sacrifícios que eram feitos, tá? Então, o que acontece? O livro de Levítico, normalmente, é um dos livros mais desprezados da Torá. Normalmente é um dos mais incompreendidos, tá? Muitas vezes no meio cristão, por exemplo, a gente não entende, as pessoas não compreendem o porquê disso. A pessoa olha o livro de Levítico, acha que ele fala apenas de morte, apenas de sacrifício, apenas de derramamento de sangue, né? Isso tudo é lei, isso tudo já foi abolido. A pessoa não entende o significado, não entende a importância dessa mensagem que ele está passando, tá? Ao contrário do que muita gente pensa, o livro de Levítico, ele não fala apenas de morte. Ele está falando de vida, ele está falando de uma segunda chance. Esse sacrifício será uma segunda oportunidade, tá? A gente vai entender isso aí melhor hoje, tá bem? Então vamos lá, pessoal. Lá no capítulo 1 de Levítico diz o seguinte, né? Vaikra, o nome do livro é Vaikra, tá? Adonai chamou Moisés e falou-lhe desde a tenda do encontro. Ele disse, fale ao povo de Israel e diga-lhe, quando algum de vocês trouxer uma oferta a Adonai, o animal ofertado deve ser do gado ou do rebanho. Caso a sua oferta seja uma oferta queimada do gado, ofereça um macho sem defeito. Isso é um detalhe importante para a gente entender. Tem que ser um macho sem defeito. O animal, a entrega ali, sacrificado, né, o animal ofertado, ele tinha que ser sem defeito nenhum. Tragam a entrada da tenda do encontro para ser aceito por Adonai. O ofertante porá a mão sobre a cabeça da oferta queimada, outro detalhe extremamente importante, tá? A pessoa que oferta, que trouxe o animal, antes desse animal ser sacrificado, ela tinha que colocar as mãos sobre a cabeça dele. A gente vai entender o porquê disso. Então, a pessoa coloca as mãos da cabeça da oferta queimada, e ele será aceito em seu favor para fazer expiação por ele, tá? Então, vamos entender esses pontos. A pessoa
o Eterno estava dando oportunidade para a pessoa trazer um animal, né? E esse animal, ele seria sacrificado ali. Antes desse sacrifício, antes do animal, por exemplo, no caso, novilho, de um boi, antes da degola desse animal, a pessoa colocaria as mãos sobre a cabeça dele, tá? E ali naquele momento acontece algo muito importante, tá? Algo muito profundo, pessoal. O que ocorre ali? Naquele momento, a pessoa está outorgando, a pessoa está passando a culpa daquele pecado dela para aquele animal. E aquele animal vai carregar a culpa daquele pecado, tá? E no momento em que ele for sacrificado, vai ser feita a expiação daquele pecado, como está dizendo aqui, né? A oferta será aceita em seu favor, em favor daquela pessoa, e para que seja feita a expiação por ele, a expiação pelo pecado dele, tá? Então é algo muito profundo, tá? Existem alguns princípios na Escritura que vão ajudar a gente a entender melhor isso, né? Porque o Eterno estava dando essa oportunidade para aquela pessoa que pecou, que tivesse com o coração arrependido, né? Existiam também outros tipos de ofertas, outros tipos de sacrifício. Tinha o sacrifício de oblação, tinha oferta de elevação, tinha oferta de arrependimento. A Paraxá também vai abordar, né, ofertas para os pecados da congregação, dos governantes, do povo, tá? Vários tipos de pecados, pecados conscientes, pecados inconscientes. E o Eterno vai dizer para eles como é que eles devem proceder com relação aos sacrifícios para cada uma dessas situações, tá? Mas o importante, pessoal, a gente precisa entender o sentido, o significado desse sacrifício. O que ele representa, né? Esse animal que foi sacrificado, o sangue dele está sendo derramado no lugar do sangue daquela pessoa, para que seja feita expiação pelo pecado por ele. Então, é como se o Eterno está te dando a oportunidade de aquele animal pagar o preço pelo teu pecado, entende? É algo muito profundo. Então, continuando, vocês vão entender melhor. Então, a maioria pensa que Levítico fala apenas de morte, mas, na verdade, ele fala de vida, de uma segunda chance, tá? O que ocorre? A essência do sacrifício não é a morte, mas é a renovação da vida, tá? É a renovação da vida, da nossa espiritualidade, das nossas forças, da nossa ética, da nossa fé. Em outras palavras, ele seria como se fosse um nascer de novo, né? Por quê? A pessoa que entra ali no templo, que entra ali no tabernáculo, ela traz aquela oferta, ela entra com o coração arrependido, e imagina só o peso daquela, imagina só o quanto aquela situação é impactante para aquela pessoa. A pessoa sabe que pecou, ela vai até o templo com aquela oferta, e antes ela sabe que aquela oferta vai ser sacrificada por conta do pecado dela. Então você está transferindo a tua culpa para outro. O Eterno está te dando essa oportunidade para que o teu sangue não seja derramado no lugar dele. Imagina no momento em que a pessoa coloca as mãos sobre a cabeça daquele animal, e ali ela vai dizer os pecados dela, e depois aquele animal vai morrer por conta desses pecados. Imagina esse peso, imagina a transformação que isso gera na pessoa, né? E isso o Eterno coloca essa opção para a pessoa, mas não para que ela continue levando uma vida de pecado, mas que após aquele sacrifício, a pessoa saia dali transformada, mudada. A pessoa vai sair dali disposta a não pecar mais, entende? Esse era o objetivo desse sacrifício, tá? Não adianta a pessoa chegar ali, trazer uma oferta pelo pecado, só que ela não está com o coração arrependido. Se não houver o arrependimento genuíno, né, a intenção íntegra, a sinceridade no coração daquela pessoa, o sacrifício dela não seria aceito, percebe? Então, a pessoa tinha que estar ali, tinha que trazer aquele sacrifício, mas tinha que estar disposta a mudar, nascer de novo. Ela não vai mais voltar a cometer aquele pecado. Aquele sacrifício não é para ser uma rotina. Ela não vai trazer um sacrifício toda semana e vai continuar levando uma vida do jeito que ela bem entende. Não é assim, tá? É para a pessoa se corrigir, é para a pessoa voltar para o caminho, amém? Então, para entender, nós precisamos compreender a natureza do pecado. O que é que o pecado faz, né? Qual que é o efeito dele? Em Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, olha só que interessante, o salário do pecado é a morte, né? Esse é o efeito que o pecado causa, a morte. O pecado causa a tua morte física e a tua morte espiritual. O pecado, ele te afasta do Criador, ele te impede de alcançar a vida eterna. O pecado, ele causa tudo isso, ele te mata física e espiritualmente, né? Mas existe uma alternativa, existe uma opção, como está dizendo aqui em Romanos, o salário do pecado é a morte, o salário vai causar a morte, e apenas através da morte ou do derramamento de sangue, esse pecado seria expiado, né? O que é expiação? É você pagar, é você remir,
né? Através do derramamento de sangue, existe um meio de você fazer expiação, perdão por aquele pecado, tá? Lá em Hebreus capítulo 9, 22, diz pra gente o seguinte: quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, tá? Então, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Por que o sangue ele tem essa capacidade de derramar o pecado? Ou de fazer expiação pelo pecado, né? Aqui no sacrifício, aquele animal, depois do momento que havia a degola dele, depois que o animal era abatido, o sangue dele era aspergido ali nos locais indicados, o Eterno passa para o sacerdote, né? Passo a passo, cada um dos pontos, cada um dos rituais que deviam ser feitos, cada um dos pontos para tudo isso, cada tipo de oferta, cada tipo de sacrifício que era feito, seja de um animal do gado, do rebanho, de um boi, haviam sacrifícios de pássaros, tá? Havia também ofertas de grãos cozidos, tá? Então, haviam vários tipos de oferta, e o Eterno explica para eles, ponto a ponto, como é que cada um devia ser feito, tá? Mas no caso do sacrifício de animal pelo pecado, o sangue dele tinha essa função. O sangue é que fazia a expiação pelo pecado, percebe? O sangue tem essa capacidade. O sangue é uma substância sagrada, ele carrega a vida, ele carrega a nossa vida está no sangue. Por isso que a gente recebe a proibição de ingerir sangue, né, de comer sangue. Então era o sangue desse animal que fazia a expiação pelo pecado daquela pessoa. Olha o tamanho, olha a grandiosidade, olha a misericórdia do Criador. Eu enxergo nisso um ato de misericórdia do Criador. Tá? O salário do pecado daquela pessoa seria a morte. O pecado daquela pessoa levaria diretamente à morte. Tá? Só que o Eterno ele dá uma segunda chance para aquela pessoa. Em vez de ela sofrer a morte por conta do pecado dela, ela tem a opção de estar entregando um animal, de estar entregando outro, para sofrer a consequência, para sofrer o peso daquele pecado, e através do sangue dele, eu seria perdoado, percebe? Então, para mim, isso é um ato de misericórdia, isso é uma demonstração do amor do Eterno por nós. Ele não quer nos ver sofrendo, ele não quer nos ver morrendo, mas nós insistimos muitas vezes no pecado. Então, aqui nesse momento, ele estava mostrando para essas pessoas, você tem uma segunda chance, que você não pode ficar sacrificando o tempo inteiro e continuar pecando, tá? A Escritura vai dizer para a gente, lá nos profetas, vai dizer para a gente que o Eterno prefere a obediência do que o sacrifício. Ele quer a obediência. Ele quer que você se corrija, que você permaneça no caminho dele. Não que você fique o tempo inteiro sacrificando, mas que não haja um arrependimento genuíno, tá? Então, aqui nesse ponto, antes de dar a sequência, eu vou passar para os irmãos comentarem até aqui, né, sobre essa questão dos sacrifícios, sobre essa questão do sangue, e aí a gente dá continuidade, amém? Bom, o Walter chegou aqui também com a gente. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, irmão Walter. Amém. Então, vamos pela sequência aí, ó. Pela sequência. Rosh Wallace, eu e irmão Walter. Amém? Amém. Vamos ver aqui. A frase sobre a oferta, né? A frase quando diz assim, sua oferta seja, né? Caso a sua oferta seja, essa frase indica que cada caso era um caso, dependia do que o ofertante precisaria. E aí entra o quê? E que a oferta não era forçada, mas que tinha algumas condições, como não ter defeito, né? Aí existem essas condições. O que relembra a cada oferta dessa, cada oferta dessa que tem em Levíticos, que é o primeiro livro que as crianças judias estudam, é o livro de Levíticos, que requer uma santidade muito grande para estudar. Então, começa de criança. A pureza da criança ajuda muito nesse aprendizado. E a oferta de Abel. Então, essas ofertas, quando o Eterno fala sem defeito, ele está falando que é semelhante à oferta de Abel. E aí ele relembra também que a de Caim tinha defeito. Então, outra coisa que eu notei também é que a oferta tinha que ser sem defeito, ou seja, de coração completo, de coração muito pleno, generoso e completo. Então, sem defeito, é isso que eu encontrei nas citações, é que você tem que ter um coração pleno, tem que querer dar, né? Nada daquilo de forçado, de chegar com o carneiro, do holocausto, os pássaros, nada que está ali, os grãos, não podia ser forçado, né? Você tinha que estar
plenamente convicto de que queria ofertar ao Eterno, que tinha que ser generoso. Sem mancha simboliza sem pecado. Então, você estaria sem avareza ali. Então, já tinha uma oferta de pecado e você não poderia acrescentar mais pecado na hora da oferta. Você não poderia acrescentar avareza, tem que ser plenamente convicto. 2 Coríntios 9, 6 e 7 diz assim: lembre-se que aquele que semeia pouco também colherá pouco, aquele que semeia com fartura também colherá com fartura, mas cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar, olha aí, ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E o último ponto é em Levíticos 2,13, que ele fala sobre uma aliança de sal. É bem interessante essa aliança de sal, por isso tem sal na sua mesa e talvez vocês não saibam. A aliança de sal é justamente o que os marranos, eles colocavam sempre sal na mesa e diziam, o que é isso daí? Nós não temos o hábito de sempre deixar o saleiro está ali guardado. Eu disse, não, mas nós gostamos de colocar o sal aqui, porque sal é prosperidade. Não, era aliança de sal, né? Na oferta, logo, Yeshua, toda oferta tinha que ter o sal. Então, Yeshua e os emissários dos apóstolos afirmam, somos uma oferta porque tem que ser salgada. Então, ele vai falar em Mateus 5, 13, 23, 24, ele vai dizer o seguinte, vocês são o sal da terra. Então, nós somos a oferta. Nós somos o sal e somos a oferta. Olha só como ele diz, mas se o sal perder o seu sabor, como vai restaurá-lo? Como é que você vai restaurar se o sal perder o sabor? O sal, ele é o tempero. Oi, eu acho que o Josh Wallace deu um probleminha lá, né, Lucas? Virá para mais nada, Voltou. exceto para... Deixe sua oferta ali diante do altar, vá primeiro reconciliar-se com o irmão, que é o sal, com o seu irmão, e depois volte e apresente a oferta, já salgada, já com a reconciliação, já com o perdão. Então não adianta chegar, vou dar um louvor para o Eterno, eu vou fazer uma oração ao Eterno, estando obrigado com a esposa, estando... Não adianta. Isso daí não vai adiantar. Romanos 12, 1, para fechar. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ele falou em Levíticos 2,13, com sal. Este é o culto racional de vocês. Então, nós podemos notar que se você não tiver seguindo as instruções da Torá, como foi falado, para que eu praticar? Para você saber o que tem que fazer, como agradar ao Eterno, e tem um ditado que fala muito pertinente, que é, se você quer saber como se adorar, pergunta a um judeu. Amém, então? Amém. Gente, estou um pouco improvisado aqui, porque estou na casa da mãe sem o suporte, mas eu quero deixar um texto, né? O Lucas explicou muito bem, considerações do Rosh Wallace também. Eu vou ser bem breve nas minhas colocações, e eu quero deixar um texto que está em Hebreus 10, 26, porque esse texto é muito sério, tá? Ele diz assim, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, Torá, né? Já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Amados, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, você conheceu a verdade, você fez a sua imersão em nome de Yeshua, você é um praticante da Torá, o pecado não pode mais fazer parte da sua vida, né? Que pecado? Na verdade, nenhum tipo de pecado. A gente sabe que, ainda involuntariamente, a gente comete alguns tipos de pecado, né? Involuntariamente, às vezes a gente se ira, a gente é humano, né? Mas aquele pecado voluntário que você sabe conscientemente no momento que você está praticando, isso não pode mais fazer parte da sua vida, tá? E eu digo para você, uma vez eu escutei uma frase de um pastor que eu sempre guardo no meu coração. Ele sempre dizia assim,
você não pode brincar com o pecado, porque se você brincar com o pecado, um dia ele vai pedir a conta, tá? Então, cuidado. Cuidado porque você pode ir tão longe ao ponto de não ter mais sacrifício pelos seus pecados. Ou seja, você negligenciou tanto o sacrifício de Yeshua por você, que pode ser que você não vai conseguir mais voltar. Então, cuidado, tá? É um apelo que eu faço para você nessa manhã de Shabat. Se você está em pecado, corrija a sua vida o mais rápido possível, porque você não sabe qual é o último dia da sua techuvá aqui sobre a face da terra. Amém, irmão Walter? Amém. Amém. E rapidamente também um comentário, como o irmão Rocha Wallace estava falando ali, né? A oferta, a pureza dessa oferta se equivale às crianças. E aí lembramos que quando o Yeshua estava lá, né, ensinando ao povo, teve um momento que as crianças estavam se aproximando e os discípulos quiseram impedir essa aproximação, e ele disse: deixa vir a minhas crianças, porque delas é o reino do céu. Então essa pureza, né, o sacrifício nos remete a esse momento aí, né, da purificação, do entendimento de que Deus nos coloca purificado diante dele, né, através desse sacrifício. E como bom professor, eu não posso deixar também de ressaltar que quando a gente lê a palavra, busque sobre a sua leitura minuciar e as frases, as palavras que ressaltam. Por exemplo, nessa leitura, nós vimos ali, né, e oferecerá da sua própria vontade. No meio de toda a escrita tem vontade, a sua própria vontade. Então você tem que saber e interpretar que vontade é essa, né? Então parte de um coração puro, voluntariamente, da sua própria vontade. Ou seja, você não faz porque manda, você não faz porque tem medo, você não faz porque é para fazer. Essa é o meu comentário sobre essa parte aí. Amém? Vamos dar continuidade, então. Bem, complementando aquilo que o Fernando tinha dito, né? Realmente, o pecado na nossa vida, ele deve ser acidente, né? Seria, mas não pode ser estilo de vida. Você não pode viver pecando, né? É muito forte esse apelo. O problema é que o pessoal vai nessa graça, que a graça é um favor imerecido do Eterno, e eles vão nessa assim: eu vou pecando, depois eu me arrependo, peço perdão em nome de Yeshua e tá tudo certo. Cuidado, você não sabe qual é eu sempre digo, você não sabe qual é o último dia da tua techuvá na face da terra. E se te dá uma parada cardíaca e tu morre? E aí tu não se arrependeu? E aí, o que vai acontecer? Vai perder tua salvação por causa de uma brincadeira dessa? Né? Ele nem luta, né, para vencer o pecado, né? Exatamente. Né? Tem que lutar para resistir, né? Realmente. Tem um detalhe importante aqui. Eu já vou entrar em tela cheia, então. Daí a gente já dá continuidade aqui na Paraxá. Tem um ponto importante aqui também, pessoal, para a gente entender. Tem muito a ver com isso que o Fernando estava dizendo, que é o seguinte, pessoal. A pessoa estava recebendo essa oportunidade do Criador de realizar esse sacrifício, tá? Esse sacrifício ia fazer a remissão pela culpa do pecado dela. Ela ia estar livre da culpa, da condenação. Só que a consequência permanece, tá? A consequência permanece. Se a gente for lá no capítulo 5, tá? Vaikra, Levítico. A gente vai lá no capítulo 5. E a gente vai lá no capítulo 5, versículo 17. Está dizendo o seguinte: se alguém pecar e fizer algo contrário a qualquer dos mandamentos de Adonai, concernentes ao que não se deve fazer, ele é culpado, tá? Mesmo que não tivesse a intenção, e suportará as consequências do seu erro. E aí, em seguida, no versículo 18, ele dá a instrução: ele levará do rebanho um carneiro sem defeito, ou equivalente de acordo com a avaliação do valor feito por ele. Então, assim, o Criador ele diz o seguinte: se alguém pecar, consciente ou inconsciente, a pessoa é culpada, ela vai levar o sacrifício para fazer expiação pela culpa desse pecado, mas ela vai, querendo ou não, suportar as consequências desse pecado, tá? Estava vendo um estudo essa semana que deu um exemplo muito interessante, que é o seguinte: imagina, por exemplo, que o homem está casado e, de repente, ele vai e acaba cometendo adultério. Ele trai a esposa dele, se deita com outra mulher e acaba tendo um filho fora do casamento, por exemplo. Depois esse homem se converte. Esse homem aceita Yeshua, se arrepende dos pecados dele, ele se converte e passa a levar uma vida direita. A culpa do pecado dele, disso que ele fez, pode ser perdoada. Porém, o filho que ele fez
vai estar lá para sempre. Ele vai ser pai dele até o fim da vida, tá? Pela eternidade. Então, a consequência do pecado vai permanecer, tá? Isso a gente tem que tomar cuidado. Nós somos salvos através de Yeshua, através do sacrifício dele, nós somos salvos dessa culpa, tá? Dessa morte que o pecado traz. Mas a consequência dos nossos pecados vai estar aqui, tá? Então é muito sério. Pecado não é uma coisa para se brincar, tá? É até né? Às vezes a gente está falando de Levítico e a pessoa acha alguns acham um pouco forte, um pouco pesado demais, né? Falando muito de morte, de derramamento de sangue, mas realmente, pessoal, pecado é algo tão sério que o derramamento de sangue é para mostrar, né, a severidade, a seriedade do pecado. Quão sério é o pecado? Só através do derramamento de sangue para ele ser expiado, para ele ser perdoado, tá? Então o pecado é algo muito sério, algo seríssimo. Tá? E aí, perdão, no capítulo 4, o Eterno também vai dar instruções sobre os pecados do povo, então vai falar, se o correio ungido tiver pecado, trazendo assim culpa sobre o povo, ele vai ter um determinado sacrifício, tá? Caso toda a comunidade de Israel cometa por engano um erro, a Assembleia desconheça do assunto, né, também vai ter um sacrifício com relação àquilo, uma determinada maneira de se fazer, tá? Isso também vai valer para um líder, vai valer para um indivíduo, né? Então o Eterno ele vai dar essas instruções, como eles devem agir com relação aos sacrifícios para cada uma dessas situações, tá, pessoal? Aí é importante os irmãos estarem lendo, como os irmãos citaram antes já. É muito importante entender essa questão do sacrifício ser sem defeito, ele deve ser perfeito, sem defeito nenhum, tá? A pessoa tem que apresentar ele com sinceridade, coração sincero, coração arrependido, tá? O Eterno, ele quer a nossa obediência, ele não quer sacrifício. Então não adianta de nada você, né, tô dizendo aqui nesse ponto, não adianta de nada a pessoa ter trazido um sacrifício, ter trago um sacrifício, e ela continua pecando. O sacrifício dela não vai ser aceito, a culpa do pecado dela não vai ser apagada, tá? E aí, eu acho que sobre essa questão do sacrifício, acredito que deu para entender, tá? Então a gente entendeu o real sentido desse sacrifício. Aquele sangue daquele animal, aquele animal vai carregar a culpa pelos pecados daquela pessoa, e o sangue dele vai fazer a expiação, a remissão. A expiação é o pagamento, tá? É o perdão, tá? A culpa daquele pecado, bem? E aí, pessoal, como né? Tenho certeza que a gente já conseguiu entender, já conseguiu ligar isso com o Messias. Essa questão aqui, essa primeira paraxá de Vaikra, pessoal, a gente precisa, compreendendo isso, entendendo esses sacrifícios, a gente entende o que o Messias fez, tá? A gente consegue entender na plenitude a obra do Messias, né? Por que ele morreu por nós? Porque, né, eu lembro quando eu no começo, né, logo quando eu me converti, eu comecei a estudar a Bíblia aos poucos, eu comecei a estudar a Bíblia lendo os evangelhos, né? E aí eu li aquilo, nossa, mas Jesus então ele é o Messias, ele é o meu Salvador, ele morreu por mim, ele morreu para salvar a minha vida, mas eu não entendia como isso funcionava, eu não entendia por que ele tinha que morrer para salvar a minha vida, né? Ele morreu, né, desde o início eu aprendi, não, ele morreu por você, e essa morte, esse sacrifício que ele fez, salvou você da condenação. Mas eu não entendia como isso funcionava, e foi quando eu li Levítico que eu, sabe, acendeu aquela lâmpada aqui na cabeça e falou, nossa, agora eu entendi o porquê disso, por que o Messias precisou morrer por mim. Tá? Porque tudo isso aqui, tudo que está na Torá, tudo que aconteceu antes do Messias é sombra, é uma alusão ao que ele faria, a obra dele. E ele fez essa obra num aspecto muito maior, infinitamente maior, tá? Se o sangue de um animal podia fazer expiação pelo pecado de uma pessoa, quanto mais o sangue dele, que era filho de Deus, que nasceu de uma virgem, que não tinha pecado nenhum. Lembra da questão do sacrifício, ter que ser perfeito, sem defeito nenhum? O Messias não tinha defeito algum, ele nunca pecou, ele não tinha pecado nenhum. Então ele era perfeito, tá? Muitas vezes a gente fala aqui que para que ele fosse o Messias, ele não poderia ter pecado nenhum. E se ele não tinha pecado, isso significa que ele nunca transgrediu a Torá, porque é a Torá que determina o que é pecado e o que não é. Ou seja, o Messias nunca transgrediu a Torá. Ele nunca deixou de guardar um Shabat. Ele nunca cometeu nenhum pecado com relação a tudo que está na Torá. Ele cumpriu ela tintim por tintim. E isso que coloca ele nesse estado de perfeição. Ele era perfeito, não tinha defeito nenhum. Ele era o sacrifício, né? Era o korban, era o sacrifício, era a oferta perfeita, só que essa oferta veio do próprio Criador. O próprio Criador entregou ele, tá? Então, Yeshua pagou com o próprio sangue pela nossa vida, tá, pessoal? Yeshua pagou com o próprio sangue. É como se nós estivéssemos presos, condenados à morte por conta do nosso pecado, e ele foi lá e pagou a fiança.
Ele pagou o preço da nossa condenação. Ele pagou com a própria vida essa fiança. E hoje nós estamos livres, hoje nós estamos recebendo essa segunda oportunidade de levar uma nova vida, de nascer de novo, levar uma vida correta, levar uma vida no caminho do eterno, tá? De fazer techuvá, sinceramente, de coração, né? Coração com uma intenção verdadeira, com integridade, tá? Através do sacrifício dele. Hoje, a gente consegue compreender. Hoje, ele morreu por nós, ele se sacrificou por nós. O Eterno, em João capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, tá? Então, basicamente é isso, pessoal. Tá? O Messias se sacrificou por nós. Ele foi o último sacrifício. Foi o sacrifício perfeito. Depois dele, a gente não precisa mais de sacrifício nenhum, tá? Primeiro, porque não existe mais templo. Era necessário o tabernáculo ou o templo para que seja realizado o sacrifício ali. Não há mais templo. Porém, depois de Yeshua, depois do sacrifício dele, mesmo que reconstruam o templo, não há necessidade de sacrifício. Ele foi o sacrifício perfeito. O sangue dele tem poder para fazer expiação pelos pecados de toda a humanidade. E ele se entregou dessa maneira, de todo o coração, sem reclamar, sem voltar atrás. Ele se entregou por cada um de nós, tá? Qual que é o nosso papel agora? Qual que é o nosso papel? Da mesma maneira que a pessoa que tinha que trazer uma oferta, né? A pessoa ali, ela tinha a obrigação de estar, tinha que ser algo que não fosse forçado, tinha que ser algo da vontade dela, ela tinha que trazer aquela oferta e tinha que estar de coração arrependido. Da mesma forma, nós devemos aceitar o sangue de Yeshua para fazer expiação pelo nosso pecado. Ele, a partir de agora, é o nosso sacrifício. E a gente tem que estar com o coração arrependido. Tá bom, meus irmãos? A partir de agora, nascer de novo, levar uma nova vida, buscar se corrigir, abandonar o pecado, levar uma vida no caminho, né, que o Criador aceita, de acordo com a palavra dele. Amém? Vou passar para os irmãos comentarem, e minha parte da Torá está encerrada por aqui. Amém? Amém. Raptará? Não, comentários? Quer comentar? Não tenho nada a comentar. Não? Não, eu apenas acrescento dizendo o seguinte, não há maior amor do que esse, né? Muitas vezes as pessoas nos fazem mal, a gente já quer, de alguma forma, é natural do ser humano, às vezes a gente quer retrucar, já quer se vingar, o ser humano ele tem esse espírito vingativo. Né? Agora imagine alguém que ali, como disse o Lucas, que fez uma excelente explanação, louvado seja o Eterno na vida do Lucas, né? Amém. E ele, imagina alguém que não teve erro, não tinha pecado, que escolheu não ter nada do melhor desse mundo, viver uma vida simples, de uma única túnica, né? E mesmo ali sendo cuspido, sendo humilhado, tendo seu corpo dilacerado, mas escolheu nos amar. Escolheu dar a vida por nós, né? Então, todo dia a gente tem que lembrar disso. Não pode esquecer disso, né, amados? Não podemos esquecer disso. Porque foi muito amor, né? Amém. Foi muito amor. Às vezes a gente é orgulhoso por causa de tantas coisas nessa vida. É o meu carro, é a minha casa, é não sei o quê. Não. Tudo isso vai passar. O que nós temos que nos preocupar é nos avaliar e pensar. Será que eu estou salvo em Yeshua? Será que eu vou herdar o mundo vindouro? Né? Vamos deixar um pouquinho o orgulho de lado, vamos deixar o nosso, sabe? Muitas vezes a nossa vontade própria e seguir o exemplo de Yeshua. Renunciar um pouco mais em favor do próximo. Amém, irmão Walter? Amém. Espírito Santo, fala conosco, Senhor, nesta noite, neste dia, ó Pai. Amém, neste Shabat, Senhor. Por isso estamos aqui, ó Pai. Porque cada palavra dessa, Senhor, é para engrandecer, Senhor, o Teu nome, santificar, mas principalmente, ó Pai, para dar direção a essas vidas que nos ouvem e nos veem, Senhor. Porque cada um de nós, ó Pai, precisamos ser corrigido pela Tua palavra. Por isso, ó Pai, Tu restituísse esta aliança através do Mashiach Yeshua na nossa vida. Porque sobre a nossa oração, e pela nossa oração, quando clamamos a Mashiach Yeshua, ele nos coloca uma proteção sobre nós. E quando tu olha para nós, ó Pai, tu olha, Senhor, através do Mashiach, porque ele sobre nós coloca uma proteção
ó Pai, para que tu entendas, Senhor, que tu é o nosso Senhor e Salvador e prezaste na cruz, Senhor, em salvar aquele pecador, né, a minha alma, a alma dos nossos irmãos, Senhor, para que junto, Pai, a tua criação do 6º dia, Senhor, te louve e te agradeça e volte para o teu caminho, porque esse é o teu propósito sobre nossa vida. Não há outro propósito, Pai, de estarmos aqui, senão pela salvação das nossas almas. E que entendam aqueles que nos ouvem e que nos veem, que buscamos a tua face e não a tua mão, porque a tua mão está sempre sobre nós quando buscamos a tua face. Esse é o entendimento no nome santo de Machia. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, irmãos. Essa é a minha oração para esse comentário. Amém. Amém. Louvado seja o Eterno. Bom, Amém. Raftará então com o Rocha Wallace. Concordo, Rocha. Lucas falou tudo. Amém. Eu me seguro porque se eu me aprofundar demais nos ensinos sobre a crucificação, como é, o tamanho dos pregos, tudo isso, eu choro que nem o Fernando. Eu sou Maria Manteiga, né? Manteiga derretida. Então, vamos lá. A Raftará está em Ishayahu 43, 21 ao 44, 23. Do 8 ao 13, mostra que o único Salvador, mandou, o Eterno diz, olha, eu sou o único Salvador. Só que tem uns detalhes, algumas pessoas querem dizer, olha, se o Eterno é o Salvador, Yeshua não é. Não é isso. O raciocínio é que o Eterno, ele é invisível. Então, se ele é invisível, lá Paulo explica isso em Colossenses 1,15, vocês podem dar uma olhadinha, mas isso é um ensino judaico. O Eterno é invisível, o Eterno é tudo, o Eterno é a luz, o Insof, o Eterno é a luz inacessível, o Eterno é a luz infinita. Então, ele é inalcançável no nosso entendimento. Então, ele é espírito, ele não tem forma, não podemos dar forma ao Eterno. Algumas passagens mostram assim, mão, braço, pé, é o Machia. A parte visível, Paulo deixa bem claro, é o Machia Yeshua. Então, o que ele vai dizer? Eu sou o único Salvador, só que ele mandou Yeshua, seu filho, que é o renovo. Isaías 11:1 vai falar isso. A raiz de Jessé, a descendência de Davi. Então, no 14 ao 28, ele vai dizer que ele é o representante legal. Olha só que maravilha. Ele vai dizer isso, do 8 ao 13, eu peguei o contexto, né? Do 14 ao 28, ele vai dizer que ele é o representante legal. Então, o amor de Deus a um povo desleal. Então, quem era o povo de Israel era o povo de Israel. Mas, no entanto, ele vai deixar bem claro que o representante é o Machia. Então, sendo o Machia, tem muita discussão sobre Machia. Todos acreditam no Machia, mas alguns não identificaram ainda como Yeshua. Porém, tem um rabino ortodoxo que está rolando na internet, vocês vão ver. Rabino ortodoxo, coloca assim, está em alta. Rabino ortodoxo, está dando o que falar. Rabino ortodoxo declara que Yeshua é o Machia. Vai aparecer o Ariel Cohen. Então, ele vai dizer, vai declarar que é o mesmo Machia, porque a alma de um, do Yosef, ele fala assim com as palavras dele, tem que estar no outro. Então, esse daí é o representante legal e agora que ele vai vir, ele vem a qualquer momento, nós não sabemos a hora, é iminente, não é permitido também você ou qualquer um, ou eu, qualquer um, marcar o dia da volta do Machia. Isso é proibido permanentemente. É tanto que a Brit Hadashah, do Taná Brit Hadashah, diz assim, ninguém sabe o dia e nem a hora. Então, por que ninguém sabe? Porque era proibido marcar, e até hoje é proibido marcar data, certo? Então, não vão por essas datas, né?
Alguém pode dar até uma sugestão. Olha, não sigam tal, mas não vão por aquilo dali. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Ali é uma suposição da pessoa. É permanentemente proibido falar da data que Mashiach vem, que ninguém sabe, né? Então, ele é o representante legal com a declaração do Eterno. Olha só, em Mateus 3, 17 ao 28 e 28, 18, né? Ou seja, Matitiarro 3, 17 e Matitiarro 28, 18 vai falar o seguinte: então uma voz dos céus disse: este é meu filho amado, em quem me agrado. E chegando-se a Yeshua, falou-lhe, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Amém. Aí foram questionar Yohanan, foram questionar João. Aí João responde. João 3, 27, vocês vão ver isso. Aí isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Então, o João, o imersor, ele deixa bem claro onde é que está a autoridade. De onde vem a autoridade de Yeshua? Vem do próprio Eterno. O Eterno chegou e deixou bem claro isso. O Eterno falou isso claramente. Olha, eu dei. Vejam bem que ele disse, Yeshua disse: eu sou de cima, vós sois daqui de baixo. Então veja essa frase aí ligada àquela frase que diz: Deus olhou na terra toda e não achou um justo sequer. Então ele olhou de novo e viu o Mashiach, achou alguém que pudesse se sacrificar. Quem é? Quem era de cima. Então, aqui embaixo, em Asiá, que é essa parte condensada de Malhut, né? Segundo os cabalistas afirmam que essa parte aqui sólida, ele teve que olhar um Asiá acima. Asiá, no mundo espiritual já acima. Nesta parte aqui ele não achou. Alguém que pudesse se entregar em muitos, em favor de muitos. Então, teve que ser a parte física, a parte visível, a parte, apesar que tinha já a glória, de dar-me a glória que tinha antes. Então, apesar disso, ele teve que procurar acima. Então, ele disse: eu vim de cima, eu sou de cima, vocês são de baixo. Então, vejam que ele explica isso claramente. E o que ele fala no segundo ponto aqui, que é onde eu encerro aqui meu resumo, fiz só em 2 pontos. É uma coisa que eu prestei também atenção. O Redentor, ele diz que é o Eterno. O Eterno mesmo diz: olha, eu sou o Redentor. Então, dá a entender que Yeshua, sendo filho, foi enviado por ele. Porque não é a mesma pessoa. Então, Matitiarro 28, 18, ele vai falar isso, né? Olha, foi me dado todo o poder. Então, foi dado, não era dele, não é a mesma pessoa. Né? Ele diz: não existe nenhum que seja bom, a não ser um que é Deus. Então, ele nem se inclui, Yeshua. Não que ele fosse plenamente mal, não quer dizer isso. Mas a bajulação ali, Yeshua quer direcionar: olha, só existe um que é bom, que é Deus. O Pai é. Então, muitos rabinos, na questão da humildade, e eu concordo com eles nesse ponto, nós somos caco, nós somos barro, viemos do pó. Aí alguém chega e diz: eu vou me entregar porque não servia. Eu tenho que me segurar. Vou entregar porque ninguém dava nada. Se você for olhar o que você era e eu era antes, mesmo em outra fé, além da messiânica, mas mesmo assim, você for olhar no passado, no mundão, no sistema, no sistema chamado mundo, aí você vai dizer:
realmente eu não merecia. Mas ele foi. Ele disse, eu vou. E lá tem algo que aconteceu ali, que ele se torna o Messias. Ele, o Eterno, escolhe o Messias. E ele escolheu Yeshua. Olha só o que ele diz também. Que sendo filho de Deus também é o Redentor. Colossenses 1, 13 e 14. Então, veja, o Pai e o Filho são Redentor. Então, o Filho é o representante do Pai. Por isso que ele recebe. É que nem presidente e vice-presidente. Os dois são presidente, mas o vice-presidente só é presidente, só tem a autoridade presidente quando o outro presidente, o presidente oficial, está ausente. Então, o presidente oficial está ausente, vai lá e me representa. O que você resolver lá, está resolvido. Então, quando ele diz, o Eterno fala, este é meu filho amado, a ele ouvi, também faz referência a Moshe. Moshe disse, vai vir o profeta, e esse profeta vocês vão ouvir. Então, ele deixa bem claro isso. Então, abre caminhos para em ondas furiosas, que é uma citação sobre as águas que abriu para Israel passar. Né? Então, ele fala muito isso, abrir o caminho em ondas furiosas e abrirá em nossas dificuldades, sim. Quando você vê passagens sobre mar, ondas furiosas, problema, dificuldade. Você veja, Paulo viu as dificuldades, viu a questão das ondas lá quebrando, querendo quebrar o barco, mas o Eterno dá a palavra claramente a ele, a segurança, representatividade. Texas, muito bem, é isso mesmo. É um princípio. Então, as pessoas, não, é um só. Não, as falas não batem nos textos sagrados. Então, o que eu quero dizer com isso, gente? Que Yeshua é o representante legal, certo? Veio como sumo sacerdote. Veio como que abrindo as ondas furiosas, veio abrindo as trevas. Veio abrindo as trevas para achar eu e você. É muito forte. É muito amor. Tem que ter muito amor. E o Eterno poderia muito bem dizer, não, você não quer ir, meu filho? Então eu não vou lhe forçar. Mas teria uma séria consequência. Mas ele vai. Ele vai. Então, o que vai acontecer? O amor que ele deixou, ele também diz assim, assim como eu fiz, façam vocês também. Então, não tá errado quem diz assim, ele praticou a Torá, eu não vou praticar. Não é assim. Para mim encerrar minhas palavras, Salmo 45, uma pessoa veio aqui ontem e leu. Fala da noiva que é Israel. Aí quem é o noivo? Yeshua. Aí ele vai casar, só que antes ele faz, em Jeremias 31, ao 34, ele faz uma aliança nova, renovada. Ali, se tinha uma aliança e ele diz que é nova, Hadashah, ele está dizendo que é uma aliança renovada. Então, ela agora inclui os gentios. E aí eu percebi, eu chorei, eu vi quando eu percebi, o Eterno não pega, aqui em Natal chama mangote, né? O cordãozinho com a iscazinha, e você deixa assim até o peixe pegar. E você pega um peixe pequenininho. Então, não pesca, o Eterno não pesca de mangote, ele joga uma rede e traz. Por quê? Efraim vai, e ele, quando volta, ele traz gentios. Porque ele está fazendo parte de família gentílica. Vocês estão percebendo como a salvação aqui, no plano do Eterno, quem abre a mente para isso é muito grande. É muito grande. Então, quando ele lança a rede, veio eu e você. Mas vai vir outras pessoas. Vai vir outras pessoas. Baruch Hashem, glória a Deus, amém, amém. Aqui eu encerro, porque realmente é muito conteúdo, eu resumi só nesses dois tópicos. Então, o Eterno é o Redentor, mas o
Isso, Romanos. Então, o que acontece? Está representado lá. Então, tá tudo na Brita e Radachá, tá tudo no Taná, tudo escritozinho, mas sem o contexto certo, não vai adiantar. Querer inventar explicação, eu não sigo por isso. Mas eu quero que vocês entendam. Foi por vocês, por todos que estão assistindo e que vão assistir isso daqui, justamente foi por amor, foi por você. Ele se entregou, ele fez esse sacrifício voluntariamente. Estão dizendo que o povo judeu matou Yeshua. Não. Isso é plano do Eterno. Está lá em Atos 4. Pode ler. Você vai ver tranquilamente ele dizendo lá. Realmente foi usado como ferramenta. Herodes, Pilatos, os líderes judeus e os gentios. Então, é plano do Eterno. Então, eu encerro aqui passo agora para os comentários. Amém. Pela ordem seria eu primeiro, né? Pessoal, explicação maravilhosa do Rosh Wallace, explicação maravilhosa. A gente pensar nesse amor, né? Nesse amor enorme que o Messias tem de morrer, né? De entregar ele inteiro de corpo e alma. Ele não foi obrigado, ele não foi morto pelos judeus, né? Realmente ele se entregou de corpo e alma. E você vê que essa história, né, de que o Eterno e o Messias são um, que é Deus Pai, Deus Filho, ele é o representante, ele não foi obrigado, ele é filho do Criador, ele se entregou, ele foi e ele fez esse sacrifício por todos nós, não foi só por judeu, não foi só por gentil, foi por todos juntos, né? A salvação que o Criador deseja é judeu e gentil, todos juntos no Messias, todos juntos em Yeshua, né? Todos nós somos a noiva dele, né? É maravilhoso, gente, é maravilhoso. Eu acho que o Rosh Wallace deixou tudo muito bem explicado, eu acho que tá maravilhoso. Eu passo meu comentário. Amém. Ishayahu é o profeta mais messiânico que existe, né? O Rosh Wallace estava falando ali que Pilatos foi usado, até Barrabás foi usado, né? Porque Barrabá, né? Bar-Abá, filho do pai, né? O filho do pai junto com o filho do homem, naquela mesma cena, né? Onde o filho do homem seria morto pelo filho do pai, né? Então, tem ensinamentos aí maravilhosos, né? Mas não vou me estender muito, porque nós temos escritos nazarenos ainda. Vamos lá, amém? Irmão Walter, tá contigo. Amém. Isaías 43, 24 ao 26. É uma leitura obrigatória nesse momento, para que os irmãos entendam, assim, que ali Deus fala, né? Mas deste o trabalho com os teus pecados e me cansaste com a tua iniquidade. E depois ele diz, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor a mim, dos teus pecados não me lembro. Amém? Amém. É isso aí. Amém? Então vamos para escritos nazarenos, é isso? Nazareno, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Então vamos lá. Lucas, amém, meus amados. Onde estão os escritos nazarenos, então? Está em Marcos, ele começa em Marcos 11. Tá? Em Marcos 11 nós temos um texto de que Yeshua fala para pegar o jumentinho, porque ele ia entrar na cidade de Jerusalém, né? Na verdade, o cumprimento também de uma profecia que estava lá em Yeshayahu, né? Que diz que ele entraria na cidade do rei montado em um jumentinho, né? Então ele entra ali na cidade e as pessoas jogam ali as suas capas, jogam também os ramos, né? Palmeiras, e gritam: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, né? Adiante, Yeshua ele purifica o templo, né? Ele entra ali no templo, vê que as pessoas estão fazendo aquilo ali um comércio, né? Porque também tem tudo a ver com o sistema de sacrifício. Conforme o pecado, né? A pessoa tinha que comprar um animal correspondente ao seu pecado, para levar ali para ser sacrificado e ter o seu pecado perdoado. O problema é que aquilo ali se tornou um negócio, um comércio, né? E aí Yeshua repreende ele, diz: está escrito que a casa do meu pai é uma casa de oração, mas vocês fizeram um covil de ladrões, transformaram isso aqui num covil de ladrões. Então ele vira aquelas mesas,
batem nos cambistas, ele coloca tudo ali no seu devido lugar, né? Mais adiante nós temos a, a, a questão da figueira, que Yeshua repreende a figueira e diz que não tenha mais, não gere mais fruto de ti, não venha mais fruto de ti, né? E aí há também um questionamento onde eles dizem, tentam questionar ele e com uma pergunta e ele responde também com outra pergunta, perguntando a eles, o batismo de João era do céu, né? Se era do céu ou se era dos homens? E eles, para não entrar em contradição, não responderam, então Yeshua também não responde ali aqueles escribas, né? E aí nós temos adiante a parábola dos maus lavradores, que eles mandam, né? É contado em que eles mandam um servo, mandam outro, aí todos eles são mortos, aí o pai pensa, vou mandar o meu filho, e eles também matam o filho, né? E diz, vamos matar o filho para ficar com a herança, totalmente ligado a tudo que nós falamos com Yeshua aqui, porque nós tivemos profetas, tivemos homens de Deus que deram sua própria vida em prol do reino, né? Até o momento em que Yeshua vem, né? O filho do dono da vinha é Yeshua, né? Que também foi morto, né? Só que, ao contrário aqui, né? Esses homens, claro, não tinham um entendimento espiritual, porque, na verdade, com a morte e ressurreição de Yeshua, é que ocorreu o quê? Se cumpre o plano perfeito de salvação do Eterno para as nossas vidas. Adiante, nós temos o texto em que Yeshua é questionado se ele deve ou não pagar impostos, e aí ele pega a moeda e fala de quem é a face que está nessa moeda. É de César. Ah, é de César? É. Então, dai a César. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, né? Então, muitos aqui usam até a interpretação desse texto de forma não muito adequada, né? Na verdade, aqui está falando de impostos. Então, ou seja, o imposto você paga para o governo, né? E as tuas obrigações para com o Eterno, você paga com o Eterno, né? Para o Eterno. Ofertas, dízimos, né? E coisas desse tipo. Coisas desse tipo que eram praticadas naquele tempo quando ainda havia, né, o templo físico. Hoje praticamos por uma questão de princípio, mas não temos mais o templo físico, né? Yeshua também é questionado sobre a ressurreição, né? E é dado um exemplo para ele, que a Torá diz que se um irmão morre e não deixa filhos, que compete ao outro irmão se deitar com a cunhada e dar filhos para que gere a descendência. E aí ele é questionado: quem é que vai ser o marido dessa mulher lá no mundo vindouro? Como é que vai ser isso? Ele disse, não, vocês não devem se preocupar nisso e vocês erram por não conhecer a Escritura, porque no céu ninguém, né, no mundo vindouro ninguém casa e nem se dá em casamento, são como anjos no céu, né? Um texto maravilhoso sobre o resumo da lei, onde Yeshua é questionado, né? E aí ele cita o Shema, ele disse o primeiro Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errado. Né? Ouve Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. E ele dá o resumo da lei em amar a Deus, que corresponde à primeira parte dos mandamentos que a gente conhece, porque se a gente ama a Deus, não toma o nome dele em vão, não adora outro Deus a não ser ele, guarda o Shabat, né? Então, esse é o resumo da lei relacionado aos primeiros mandamentos. E o outro mandamento, a outra parte é amar ao próximo como a nós mesmos. Se nós amarmos o próximo, nós não vamos roubar ele, nós não vamos matar ele, não vamos cobiçar nada também que diz respeito ao nosso próximo, né? Não vamos adulterar, né? E aí, adiante, para a gente finalizar, que é a parte do 44, tem a oferta da viúva pobre. Quando todos aqueles homens davam o que lhe sobejava, ou seja, o que lhe sobrava, né? E Yeshua deu uma grande lição e falou: quem mais deu a oferta, quem deu a melhor e maior oferta foi essa viúva pobre, porque ela deu tudo o que tinha. Tá? Então, amados, só um detalhe importante, antes de nós encerrarmos, que me chamou muita atenção, e eu quero ler que está em 11:24, diz assim, Marcos 11:24, diz assim: por isso vos digo que todas as coisas que me pedires, orando, crede, receber
te-las-eis. E quando orando, perdoai se tende alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Palavras de Yeshua, tá? Então, amado, deixa eu deixar uma dica para você aqui, tá? Você diz, minha oração, eu faço a minha tefilá, mas a minha vida não muda, nada se transforma, eu faço as minhas orações, nada muda na minha vida, nada é acrescentado, nada é transformado. Eu pergunto para você, será que você não guarda ódio, mágoa, se você não esqueceu de perdoar alguém? Hã? Então, preste atenção nisso, amado, tá? Limpa o teu coração. Limpa o teu coração. Eu acredito que até o teu processo de techuvá, o processo de techuvá de quem está nos assistindo, e muitos perguntam isso para mim. Irmão Fernando, como é que eu começo o processo de techuvá? Perdoando. Limpa o teu coração, não guarda a mágoa de ninguém, tá? Esquece, porque é a única maneira de Deus nos perdoar é se nós também liberarmos o perdão, né? No Pai Nosso nós dizemos isso. Pai, Abacadosh, né, que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, perdoa as nossas ofensas. Olha o que nós estamos declarando. Perdoa as nossas ofensas porque nós perdoamos quem nos ofendeu. Tá? Então, não esqueça disso. Tá? Aqui é uma advertência. Yeshua nos faz uma advertência. E nós limparmos o nosso coração antes mesmo de nós direcionarmos a nossa tefilá, as nossas orações ao nosso Abacadosh. Tá bom, meus amados? Vou deixar para os comentários para nós, então, encerrarmos. Maravilha. Fernando, como sempre, pega os escritos nazarenos e destrincha, sempre direto ao ponto. Maravilha. Eu concordo com o que o Fernando disse, né? A questão da techuvá, acho que a melhor maneira de, né? A melhor forma de você começar a techuvá, de você começar, né, a alinhar a tua vida, é você perdoar. Você tem que primeiro aprender a perdoar. Porque se você não sabe perdoar, se você não tira essa mágoa, se você não tira essa carga das suas costas, você não vai conseguir fazer nada direito. Você não vai conseguir viver, você sempre vai viver com aquele incômodo. Se você sabe que você tinha que ter perdoado alguém, você não perdoou, você vai sempre viver com isso na tua mente, no teu coração, te incomodando, tá? E tem outros casos também, com pessoas, né, já disse algumas vezes aqui, pessoas, por exemplo, que não perdoam, não querem perdoar e acham que não precisam perdoar. Acham que não tem essa responsabilidade. Gente, o Messias está deixando mais claro do que a água aqui. Se você não perdoar, você não vai ter o teu pecado perdoado, tá? Então não adianta você aceitar Jesus, não adianta fazer como a gente faz, como tem muito no meio cristão. Levanta a mão, vai lá no altar, vai lá no púlpito, levanta a mão e chora, eu aceito Jesus, e chora, chora, chora. No dia seguinte está pecando, tem um monte de mágoa, guarda rancor de um monte de gente, fez coisa errada também, não pediu perdão, porque da mesma maneira que a gente tem que perdoar, a gente também precisa pedir perdão para quem a gente magoou, tá? Aquele sentimento que a gente tem no Yom Kippur, não é só no Yom Kippur, é pra gente sentir o ano inteiro e fazer o ano inteiro. Pedir perdão e perdoar, tá? É uma das principais obrigações que a gente tem, tá, pessoal? E isso não é só uma obrigação, é uma bênção. Quando você perdoa alguém, e quando você é perdoado também, é como se saísse uma carga enorme das suas costas, você consegue viver de consciência tranquila, você tem clareza de pensamento, você tem paz, percebe? Essa paz. Sem paz você não consegue caminhar, tá bom? Bom, como eu disse, os pontos dos escritos Fernando abordou todos muito bem, tá? Não tem por que a gente citar de novo aqui, tá bom? Passo meu comentário para o Rocha Wallace e já encerro, tudo bem? Bem. É interessante também notar que essa porta está fechada até hoje. Porta dourada, chamada dourada. Ela está fechada depois que Yeshua passou. Aí, quem fechou, tem três Jerusalém abaixo, que já está fechada, né? Aliás, 2 Jerusalém abaixo e essa acima, ela está fechada até hoje. Então, a areia vai cobrindo, vai vendo as guerras, a história, e ela sempre permaneceu fechada desde o tempo de Yeshua. Então, Yeshua foi o último a passar. Aí, alguns disseram, não, então vamos plantar, aliás, colocar aqui um cemitério, então Mashiach não pode pisar. Só que no dia, Mashiach vai chegar e vai ressuscitar os mortos, então ele não precisará. E, milagrosamente, vai acontecer de alguma forma a abertura dessa porta de novo. Ele vai passar por ela de novo, né? É profético isso. Então, assim, eu vejo também a questão também que Yeshua frisa muito, e os rabinos citam muito,
que não adianta você querer dar uma moeda de grande valor com avareza. Então, a viúva ali, ela chegou, né, dando um lepto, né, que era metade de um denário, se eu não me engano. Era insignificante, era um quarto de um denário, alguma coisa assim. Então, assim, que é muito interessante quando se pergunta, o rabino, os escribas ali falando com Yeshua, eles dizem assim, olha, eu queria saber de você qual é o maior dos mandamentos. Na verdade, o que ele queria saber era que muitas pessoas fazem isso, né? Hoje também pergunta uma coisa querendo que você pegue, né, a ideia. O que é que, de todos os mandamentos da Torá, o que depende? Depende toda a lei. Toda a Torá, toda a instrução, depende de quê? Aí Yeshua diz, desses dois. Se você pegar 613, você diminuir 6 menos 3, né? Você vai... 613, 6 menos 1, 5. Né? 5 menos 3, 2. Desses dois, dependem toda a lei. Então, vocês podem ver que faz sentido toda a frase de Yeshua. Então, a figueira tinha que ter folha. É interessante isso também. Para poder ser vista de longe. Então, Yeshua viu de longe. Então, ela tinha folhas que apareciam normalmente antes de Pêssah, antes da Páscoa. Então, ele está falando ali que você tem que estar produzindo frutos. Isso, a Brit Hadashah, o Taná, todos sempre fala isso. Então, o Yohanan, o Imessu, o Batista, ele fala assim, produzam frutos dignos de arrependimento. Então, eu concordo com o Fernando. Vai começar a chuvar? Pronto. Primeira coisa que o Eterno me pediu, vá pedir perdão a todo mundo que você machucou. Né? Não agora, né? Logo no início, na época que eu era cristão. Então, quando chegou nessa fase aí, ele disse, vai pedir perdão a todo mundo que você machucou. E se não me perdoar, não tem problema. Eu quero que você peça. E eu pedi. E hoje, eu peço menos porque eu machuco menos. Eu prefiro ficar calado do que falar uma coisa fora, machucar a pessoa e ter que pedir perdão. Não que eu não peça, que eu não gosto de pedir. Mas eu não vejo a necessidade de pedir quando eu não machuco. Então, eu sempre pergunto quando termina as ministrações também. Gente, eu sei que eu falei a Torá, eu sei que eu falei a verdade, mas talvez o método que eu usei, talvez machucou alguém. Então, pelo método, preciso pedir perdão a alguém? As pessoas dizem, não. Então, se disseram não, eu estou ali inocente. Então, é muito importante isso. Às vezes você está falando a verdade, mas o método que você usou é que machuca. Né? Então, prestar atenção nisso daí. Amém. Bom, Walter. Amém. Amém. Essa passagem aqui de Marcos 11, 1, 10, né? Ele nos mostra muito que Yeshua coloca a autoridade dele em evidência, né? No momento em que ele sobe ali no jumentinho, que as pessoas vão ali aclamando ele, né? Que usa de costumes lá de 2 Reis 9, 13, né? Ele usou de costumes dos súditos lá para fazer a referência ao rei, né? Eles tinham isso, então já aclamaram ele como rei. Né? E a aclamação com a palavra, ela reconhece, né? Essa aclamação ali foi um momento em que eles estavam reconhecendo ele em público. E aí vem aquela parte, né, que o irmão Lucas estava falando ali, né? Aceitar Jesus, aceitar Yeshua como nosso Senhor e Salvador, porque que isso tem que fazer, né, publicamente, né? Porque eu poderia isso deve ser feito porque a partir do momento que tu estás ali aceitando ele publicamente, né, e aceitando ele como Senhor e Salvador, tu está colocando todos ao teu redor em evidência de que tu estás seguindo agora, né, Yeshua. Mas isso é importante? Sim, é muito importante, para que as pessoas entendam, né, o teu querer, né. Ontem, na nossa live das 20 horas lá da nossa Carral, né,
adoradores do Eterno, nós estávamos comentando exatamente isso, eu e o pastor, né? Porque muitas vezes as pessoas vão aceitar Jesus, mas para agradar alguém, vão porque o outro fica insistente, né? Então, mas aí voltamos lá naquele ponto principal da oferta, né? Tu tem que ir de coração, tem que ser voluntário. Então, ao aceitar Yeshua como Salvador, tem que ser publicamente e voluntariamente. Ao descer as águas em nome de Yeshua, tem que ser publicamente, né, e voluntariamente. Então, todo esse sacrifício, toda essa entrega, né, voluntariamente, publicamente, ele te leva sempre, né, de uma forma mais direta, através do Mashiach, a Deus, né, a consagração a Deus. Então, é muito interessante essa passagem. Quem tiver oportunidade aí no decorrer do dia, leia, releia, né, busque sempre nas entrelinhas ali, porque tem muita revelação aqui, muita revelação. Não quero me estender aqui, mas é bem isso mesmo, sabe? É bem essa fala aí. Amém? Amém. Amém. Bom, louvamos ao Eterno pela vida de cada um, né? Eu já quero agradecer aí. Todos fizeram excelentes explanações. Vamos aí para a bênção arônica, né? E depois a gente combina aí como é que vai ser o estudo semana que vem. Amém? Vamos orar então. Amém. E vaverecha Adonai veish merecha yair Adonai panav elecha vihuneka Isa Adonai panav elecha veasen lecha shalom. Eterno Bishem Yeshua, eu te louvo pela vida do Lucas, do Rosh Wallace, te louvo também pela minha vida, te louvo pela vida do nosso querido irmão Walter, pela vida do nosso querido pastor Jim, pastor Aleia, todos os nossos irmãos da Carral de Itajaí, todos os nossos irmãos que estão aqui conectados. Eterno, Bishem Yeshua, eu te peço que tu venha curar aquele que precisa ser curado, Eterno. Que tu venha libertar aquele que precisa ser liberto. Faz uma grande obra. O Shabat era o dia que Yeshua mais curava. Ele tinha prazer em curar nesse dia, porque é o dia de se fazer o bem. Faz o bem em nossas vidas. Nos abençoa, nos ajude. Em especial, nós oramos por essa guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Eterno, põe a tua mão, que isso venha acabar. A gente vê essas famílias sendo destruídas, ter que sair das suas casas. Age, Senhor, no favor, de modo que essa guerra possa ter um fim. Nos abençoe, nos protegendo, guardando, livrando de todo mal. Nós te pedimos isso pelos méritos do Mashiach Yeshua. Amém, vem amém. Amém? Antes de encerrar, teve uma irmã que perguntou por que o nosso tempo é tão curto. Amada, é porque a gente na verdade, estuda durante a semana. Aqui a gente só recapitula, né? Então a gente não traz todo o estudo, não. A gente traz os principais pontos, tá? E você é convidado a estar conosco, então, já no próximo Shabat. Já coloca o relógio para despertar aí, para que você, às 9 horas, possa estar conosco, né? 9 horas está conosco. Amém? Amados, sejamos não apenas ouvintes, mas praticantes da Torá, né? Não podemos esquecer isso aí, tá? Que o Eterno abençoe a vida de cada um. Shabbat Shalom aí, tá bom? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.